de que candidato está mais próximo. O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. Observadores. É o Jornal das 11, edição de José Rafael Lopes, e começamos com a campanha presidencial. Na Guarda, Luís Marques Mendes promete ser interventivo e procura mostrar a energia da campanha. Num arranque oficial de corrida marcado pela proximidade entre vários candidatos, Luís Marques Mendes agradeceu o calor humano na Guarda em contraste com os graus negativos que se faziam sentir na rua e quis mostrar que a rua tem dado sinais positivos. Ainda assim, Miguel Viterbo Dias, o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS, não deixa de atirar aos adversários mais à direita para segurar eleitorado. A noite era de celebração do Dia de Reis, mas num arranque oficial de campanha com as sondagens em sobe e desce e a colocarem 4 ou 5 candidatos muito próximos, Luís Marques Mendes quis deixar um retrato do que tem encontrado. Não é a mim que as pessoas fazem críticas. Não tenho encontrado críticas a mim ou à minha candidatura na rua. Mas tenho encontrado críticas à situação. Desabafo. E garante que o contacto dia-a-dia mostra sinais encorajadores. Cheio de energia. Sentindo no terreno que as coisas correm muito bem. Mas tenho a noção também que em democracia nunca se ganha de véspera. Mas também tenho a noção de que em democracia só se ganha mesmo no dia da eleição. O apelo ao voto e ao voto útil tem sido uma constante desde o primeiro dia de campanha, numa intervenção na Guarda em que Marques Mendes garante que vai meter a mão na massa. E eu vou usar toda essa capacidade de intervenção. Não vou ser um presidente passivo. Para isso, há outros melhores do que eu. Eu quero ser um presidente interventivo. E perante alguns adversários, como Coutinho Figueiredo, que tem pescado o olho ao eleitorado mais velho, deixa a dica. E há alguns em Portugal que acham que aumentar pensões é algo que estatisticamente dá cabo das finanças públicas. E nós temos que dizer a essas pessoas com muita firmeza, é a minha maneira de ser. O que queremos é dar atenção a milhões de portugueses. Luís Marques Mendes na Guarda, onde prometeu fazer nestes territórios a primeira presidência aberta do mandato, mas numa corrida que ainda vai no início, para já, ainda só se pode agarrar às previsões dos cantares. Viva o nosso candidato que vai ficar em primeiro. Miguel Viterbo Dias com os destaques da intervenção de Luís Marques Mendes num jantar-comício na Guarda. Depois de um dia no interior, amanhã a caravana segue para Torres Vedras. António José Seguro dramatiza o apelo ao voto, diz que um voto nos candidatos da esquerda é meio voto nos candidatos da direita. Defendeu essa posição António José Seguro esta noite, em Portimão. Apareceu pela primeira vez o candidato apoiado pelo PS à frente de todos os outros candidatos na nova sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN, TSF e JN. E na última ação do dia, o socialista foi recebido por sala cheia para apontar baterias não só aos partidos à esquerda, mas também ao Chega e ao risco, João Gama, de uma eventual revisão constitucional. Embalado pelos bons resultados nas sondagens, António José Seguro dramatiza o apelo ao voto e insiste que é o único candidato à esquerda capaz de chegar a uma segunda volta. O voto nesses candidatos é um voto que não conta, porque não permite que esses candidatos possam estar na segunda volta. Mas pode contar precisamente para o campo político que nós queremos combater. Porque acaba por ser meio voto. E quando 2/3 dos deputados se sentam à direita do hemiciclo, o candidato apoiado pelo PS avisa para o risco de revisões constitucionais. E como há um campo político que o pode fazer, porque dispõe de 2/3 dos deputados na Assembleia da República, é necessário que nós tenhamos na Presidência da República a firmeza, a lealdade aos valores e aos princípios fundamentais da República Portuguesa. E perante uma casa cheia no Museu de Portimão, o socialista insiste na teoria dos ovos no mesmo cesto, mas o problema é mesmo o Chega. O problema não está no PSD. Está precisamente num partido novo, extremista, que a única coisa que quer é dar cabo da nossa democracia e fazer com que Portugal recue em relação aos avanços que nós já conquistámos ao longo destes 50 anos.
E se a sua candidatura é a única que pode representar a esquerda na segunda volta, é também a única, acredita António José Seguro, que pode derrotar Ventura. E há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta. E o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós. É esta candidatura, é este movimento. António José Seguro a encerrar o dia de campanha no Algarve depois de descer as ruas de Lolé, onde evitou criticar o primeiro-ministro por ter entrado em jogo na campanha eleitoral. João Gama, com o resumo do dia de António José Seguro, no Algarve, amanhã o candidato apoiado pelo PS passa por o Grândola e também por Setúbal antes de participar no debate da RTP. Já em Castro Daire, Gouveia Melo parte para o ataque em dose dupla. O Almirante acusa Marques Mendes de depender do partido e acusa António José Seguro de só querer fazer oposição a Belém. Num comício com apoiantes, Gouveia Melo não poupa nas críticas, com mira apontada a Marques Mendes, deixa uma questão ao eleitorado. Que nós desejamos? Nós desejamos um presidente submisso ao governo? Uma marioneta do governo? Um presidente que esteja dependente para ser eleito do aparelho partidário porque não consegue ser eleito pelo seu valor próprio? E deixa ainda Gouveia Melo uma outra questão, agora sobre António José Seguro. Nós queremos também um projeto que é tentar ir fazer oposição para a presidência, para fazer um suposto equilíbrio. Não, o equilíbrio não se faz com uma ideia partidária. O equilíbrio faz-se com isenção, com independência e de forma suprapartidária. É por isso que eu também me apresentei a estas eleições. Henrique Gouveia Melo, num comício em Castro Daire, o Almirante defende que é o único candidato capaz de ser transparente e que tem liderança para assumir a presidência da República. E ainda, João Coutinho Figueiredo respondeu esta noite aos ataques de Sebastião Bugalho. O eurodeputado da AD tinha acusado o ex-presidente da Iniciativa Liberal de não ter tomado nenhuma medida que tenha mudado a vida dos portugueses, nem de ter redigido qualquer resolução no Parlamento Europeu. Esta noite, o candidato presidencial João Coutinho Figueiredo reagiu desta forma. Nestes quase 2 anos de Parlamento Europeu, fiquei a conhecer muito bem Sebastião Bugalho. Portanto, prefiro nem comentar essas declarações, que tenho a certeza que ele um dia virá a retratar. Mal fora que uma carreira inteira e uma vida inteira fossem determinadas pela opinião de um ex-comentador, ou quem sabe se futuro comentador também. Sempre na posição que mais melhor ajudar a equipa. Muito obrigado. João Coutinho Figueiredo abordou também a sondagem da Pitagóricas, que o coloca em 4º lugar nas intenções de voto, com 18%, no empate técnico com António José Seguro, André Ventura e Henrique Gouveia Melo. O inquérito coloca o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal à frente de Luís Marques Mendes, que aparece em 5º lugar, o que para João Coutinho Figueiredo mostra que Marques Mendes está a fazer o pleno. As sondagens já têm dado Marques Mendes em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, faltava-lhe o 5º, portanto está a fazer o pleno. Declarações de João Coutinho Figueiredo durante um encontro de futebol que juntou dezenas de apoiantes esta noite na Alta de Lisboa. Olhamos ainda para a saúde neste jornal. Há mais 40 mil pessoas sem médico de família em Portugal do que há um ano. A situação piorou, apesar de Luís Montenegro ter anunciado um plano de emergência para a saúde. São dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários, com Martim Madeira destaque para esses 40 mil utentes que não têm médico de família em comparação com 2024. Um número mais alto em 2025 do que aquele que foi registado em 2024, um aumento de 2,3% entre um ano e o outro, o que significa 40 mil portugueses sem acesso a um médico de família na área de residência. O número de utentes sem médico de família atribuído voltou a aumentar em dezembro, à semelhança do que já tinha acontecido nos meses anteriores. Segundo os dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários, no final do ano de 2025 havia cerca de 1.500.000 utentes sem cobertura, uma subida de cerca de 6 mil pessoas sem médico de família em relação ao mês de novembro. Este é o terceiro agravamento mensal consecutivo em 2025 do número de utentes sem médico de família. De setembro para outubro foi de 30 mil utentes e de outubro para novembro houve um aumento de 14.159 utentes.
O jornalista Martim Madeira com mais detalhes sobre os dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários. Este é um artigo em destaque em observador.pt. E também a marcar a atualidade internacional, claro, a Venezuela e a presidente interina, Delcy Rodríguez, já prestou juramento para assumir o comando político do país. Delcy Rodríguez torna-se presidente interina da Venezuela, ela que era até aqui vice de Nicolás Maduro. O Supremo Tribunal ordenou que Rodríguez assumisse as funções de chefe de Estado para um mandato renovável de 90 dias. Esta tomada de posse aconteceu no dia em que Nicolás Maduro teve a primeira audiência em tribunal, nos Estados Unidos. Durou menos de uma hora, com Maduro a declarar-se inocente e a dizer que é prisioneiro de guerra. E agora, com 9 minutos para lá das 11 da noite, vamos ao noticiário local. Começamos em Loures, na zona do Cotejal. Uma criança de 6 anos foi internada com queimaduras depois da escola que frequenta ter dado o alerta. Está no Hospital Dona Estefânia, depois de ter sido identificada com essas queimaduras de primeiro grau. Alegadamente terão sido provocadas por água quente num contexto de violência doméstica. No Seixal vão cantar-se as janeiras, na Quinta da Fidalga. Vão ser vários grupos de associações culturais a protagonizar a atuação. Acontece no próximo sábado. A entrada é livre, sendo que este concerto começa às 2h30 da tarde. Em Santarém, a Unidade Local de Saúde da Lesíria está a preparar um plano especial para enfrentar o caos nas urgências. Querem limitar a atividade não urgente e recrutar profissionais dos centros de saúde para apoiar as urgências do Hospital de Santarém. Hoje foram desmarcadas várias consultas de especialidade para que os médicos possam auxiliar no serviço de urgência. Em São João da Madeira vai ser possível ver nos Passos da Cultura uma curta-metragem gravada no concelho, chama-se Sol Menor, é um trabalho do realizador André Silva Santos, vai ser exibido no dia 14 de janeiro pelas 9h15 da noite. Em Matosinhos, a Associação de Apoio à Juventude Deficiente vai inaugurar um polo de intervenção social no próximo mês. O objetivo é apoiar pessoas com deficiência mental. A estrutura vai acolher um centro comunitário, um lar residencial e ainda um centro de atividades. Em Leiria, vai ser mobilizado um largo contingente policial para os jogos da Taça da Liga. As forças de segurança vão ser apoiadas por drones e câmaras de videovigilância. Caso haja derby na final da Taça da Liga, a PSP admite ajustar estas medidas de segurança. E ao ponto final no Jornal das 11, edição do jornalista José Rafael Lopes.